Muito bem-vindos ao Espaço Estudo. Faremos agora a segunda parte dessa sequência de vídeos sobre deepfake, guerra e eleições. Infelizmente ou felizmente, vocês vão decidir, eu tive que alterar a ordem que eu estava planejando fazer as apresentações. Eu iria colocar mais alguns exemplos de deepfake e ia trabalhar alguns outros conceitos com um pouquinho mais de calma. Mas o que acontece? Eu acho que essa criatura deve acompanhar o canal. Ou alguém deve acompanhar, porque mal eu postei as denúncias sobre ele e enfiou o rabo entre as pernas e sumiu. Apagou o perfil do Twitter. Então, parte do que eu ia mostrar não está mais disponível. Vou ter que ver o que eu consegui manter no cache sobre a desinformação que foi propagandeada, foi retweetada, andou por e-mail, recebi por WhatsApp, Facebook, dessa criatura. Uma quantidade enorme de mentiras. E o mais surpreendente, pessoas de boa formação, pessoas com formação técnica, pessoas com formação superior, militares, caindo nessa. Eu tô pasmo de ver tanta gente com uma boa formação caindo numa história dessas. Vamos analisar como é que foi esse negócio de cair nesse troço? Então eu consegui selecionar alguns vídeos dessa criatura, né? Vou ver se eu vou conseguir reproduzi-los para que vocês vejam. Mas observem, caramba, será que ninguém desconfiou? A foto é praticamente igual, a mesma cara em todos os vídeos. A camisa é praticamente a mesma em todos os vídeos. O sorriso é sempre o mesmo. Não havia uma quantidade muito grande de fotos para fazer esse deepfake. E observem aqui, olha, são durações diferentes aqui, ó. Não é o mesmo vídeo postado várias vezes, tá? As durações, as visualizações são diferentes. As datas, primeiro, dia 2, os horários são diferentes, o que foi passado adiante, e a cara é sempre essa mesma cara aí. Olha aqui, olha, observa o formato aqui da camiseta, olha essa dobra aqui, ó. Nos vídeos, se for possível ainda vê-los, que eu pretendia, vocês vão ver que a movimentação de rosto é muito pequena. É sempre nesta posição, sempre neste ângulo. Nossa, é como aquele negócio, tem aquela brincadeira, tem focinho de porco, cara de porco, pé de porco, orelha de porco, deve ser um porco. Então aqui é mais ou menos a mesma coisa, né? Tem cara de deepfake, focinho de deepfake, voz de deepfake, tudo de deepfake deve ser um deepfake, né? O principal foi o que já foi mostrado nos vídeos anteriores, é a mentira, o uso da mentira. Nada mais claro do que o uso da mentira e não ter um nome. Olha só, caramba, policiais, militares, advogados, o cara não tem nenhum nome que ele coloque. E o pessoal acredita nisso, embarca e passa adiante. Mas isso é vergonhoso, sabe? É vergonhoso para a farda, é vergonhoso para o diploma. É realmente vergonhoso. Eu não tenho uma palavra que eu possa colocar para pessoas de nível superior, com cargo público, encarregadas de funções importantes, que embarcam numa dessa e me mandam uma porcaria dessa. É realmente revoltante. Desculpe o tom, mas é realmente revoltante ver a incapacidade de uma boa parte dos nossos servidores públicos, civis e militares. Pois bem, então continua aqui essa palhaçada, né? O professor sem nome, né? Com esse sorrisinho besta contínuo, e vocês vão ver, se for possível, o que ainda consegui recuperar dos vídeos, porque ele já desapareceu, né? Bom, vamos lá. Eu rodei toda a linha do tempo dessa pseudo-criatura no Twitter. Não está mais disponível. Eu vi que, se bem me lembro, a conta dele foi criada em 2009. Houve postagens mais ou menos a cada um ano. As postagens variaram, botou algumas coisinhas, 2 ou 3 mensagens sobre professores,
depois colocou várias postagens sobre religião, sobre Jesus, etc. Depois ele ficou 12 anos sem postar absolutamente nada. Ele fez uma postagem em 2010 e depois só voltou a postar em 2022. É possível? Sim, mas altamente improvável que alguém de destaque, professor, mestrado, doutorado, esteja tão interessado hoje em esclarecer as pessoas pelo Twitter, pela internet, tenha ficado 12 anos em silêncio. Talvez tenha estado em coma e acordou. É uma explicação razoável, que talvez alguém coloque, né? Mas tudo bem. Volto a dizer, eu fiz coisas simples. Eu peguei meus livros de matemática, de estatística. Eu não tinha conta no Twitter, criei uma conta só para olhar a vida dessa criatura. E eu rodei a linha do tempo dele, que é pequena. Você não gasta muito tempo para ir de 2009 a 2022, porque ele não postou quase nada, exceto agora, próximo das eleições, que é quando a gente começa a tratar daquele ponto que eu falei no vídeo anterior. Vamos analisar quais são as intenções. Que intenção se pode imaginar de uma conta de Twitter que fica 12 anos inativa, ou parece inativa, e de repente fica super ativa só na época da apuração das eleições? Muito esquisito isso, né? Mas os meus muitos colegas militares, policiais, etc., ninguém atentou para isso. Ninguém olhou as postagens do cara, ninguém olhou a vida, ninguém pesquisou o nome, ninguém pesquisou a foto dessa criatura. Bom, vamos lá. Antes que desaparecesse a linha do tempo dele, eu vi esta postagem aqui, em que ele se diz estar aqui, continua uma pessoa sem nome, com Ted Mitchell. Tá, beleza. Eu fui pesquisar e realmente esse carinha aqui é o Ted Mitchell. Só que, quando eu fui fazer a busca no Google por imagem, aparece que essa imagem é de Card Meyer, Professor Card Meyer. Esse cara aqui. Eu já tinha achado muito estranho que esta foto aqui, a meu ver, tem algumas semelhanças, mas não é igual. Tá? Há uma diferença, para mim, aos meus olhos, não muito precisos, gritante, esses dois rostos aqui. Então eu falei, não, isso não pode ser, esse cara aqui não é aquele ali. Caramba, os policiais, os militares que me mandaram isso, será que eu aqui tenho esse desconfiômetro e eles não têm? As nossas autoridades são com um sério problema, infelizmente. Então eu pesquisei para o professor Card Meyer, várias fotos do professor Card Meyer, inclusive esta aqui, que o fake colocou como sendo dele, né? Bom, eu já tinha pensado em colocar isso aqui, né? Esses nossos muitos profissionais, instituições e profissionais, cargos universitários, engenheiros, advogados, esse pessoal todo. Não estou desmerecendo quem não tem um cargo, uma formação superior, mas a gente espera mais de quem tem uma formação superior, em especial quem tem uma formação superior na área de segurança, na área de defesa, na área de estatística, de matemática. Olha, esse pessoal é responsável pela defesa do país, pelos sistemas de informação e contra-informação. Eles têm que saber o que é uma operação de falsa bandeira e não cair nela. Tem que saber o que é uma manobra diversionária e não cair nela. O que está acontecendo com esse pessoal todo? Se tornaram ingênuos? Se tornaram crédulos? Estão sendo manipulados por um projeto de poder? Caramba, eu não estou no FBI, eu não tenho DCS-1000. Eu só usei livros e o Google. E mal eu postei esses vídeos falando da criatura, qual foi o resultado? Desapareceu. A conta desapareceu. Então isso me leva a pensar que não precisa muita coisa para combater um deepfake, uma fake news. Precisa de algumas pessoas, não precisa de muitas pessoas, mas algumas pessoas em cada município, em cada cidade, parando para analisar, usando as ferramentas que tem em casa, com bom senso, que dá para calar isso aí, entendeu? Pois bem, eu havia já colocado a nossa bandeira, eu fiz algumas anotações que eu não tinha comentado, vou comentar agora, né? Eu espero
que as nossas autoridades, os nossos militares, os nossos policiais e todos os outros que eu citei aí não estejam sendo ingênuos e manipulados por um projeto de poder, ou pior ainda, não estejam sendo conscientes e sendo manipulados por um projeto de poder. Porque, volto a dizer, aonde se tem que apelar para um monte de mentiras para desacreditar um sistema eleitoral é porque não existe verdade para desacreditar o sistema eleitoral. Então nós temos que defender no nosso país a lei, a ordem, o progresso e a verdade. Os fins não justificam os meios. Todas as vezes que se usaram os fins para justificar os meios, não deu certo. Escreveram-se capítulos toscos da história, né? Não, e dentre esses meios que não podem ser usados com justificativa para os fins, estão as fake news, está o preconceito ou os estímulos aos movimentos de secessão, de divisão do povo brasileiro, de divisão do país, de lançar povo contra povo. O Brasil espera que cada um cumpra o seu poder. Essa é uma frase muito antiga e bastante verdadeira. Então, esses profetas do Apocalipse, desculpe, olha só, o pessoal de esquerda está dizendo que Bolsonaro destruiu o país, etc, etc, etc. Desculpe, mas Bolsonaro terminou o governo, não foi reeleito e o país não está destruído. Houve várias coisas mal feitas, é claro, não foi destruído. Da mesma forma para o pessoal de direita, o PT teve muito tempo para destruir o país. Foram ao todo 16 anos, contando ali o tempo do vice. E não destruiu, nós sobrevivemos. Então esses profetas do Apocalipse estão aumentando tremendamente os problemas para tentar nos levantar uns contra os outros. Eu estou vendo gente indo para a rua, para os quartéis por nada. Sinceramente, pessoal, vamos botar um pouquinho de mão na consciência. O serviço está sendo muito mal feito. Muito mal feito. Quando eu recebo uma porcaria de uma fake news dessa, de um deepfake desse, eu fico surpreso com a incompetência das nossas autoridades, das nossas pessoas instruídas. Muito obrigado. Até o próximo vídeo.